E é interessante você trazer essa visão de se tornar uma máxima, porque eu acho que isso acontece tanto com o dinheiro, a gente repete tantas coisas que a gente sempre ouviu, mas que não necessariamente são verdade ou que se aplicam à minha realidade. E aqui eu acho que um ponto muito legal, e que sei que você é especialista, o processo de planejamento previdenciário, ele é sobretudo um processo individualizado. Sim. Por mais que a gente tenha respostas que valem para muitas pessoas, esse processo de planejamento, ele deve ser uma busca de cada um. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é isso, quando eu falo assim, eu vou fazer um planejamento previdenciário da minha aposentadoria pública. O que eu posso esperar disso? O que eu preciso de informação para fazer isso? Os benefícios disso? Planejar é algo que a gente tem que fazer sempre na nossa vida, né? E planejar a aposentadoria eu vejo que é algo muito importante, porque todos nós queremos envelhecer. Então, eu quero envelhecer. Você quer envelhecer? Então, todos nós queremos envelhecer com qualidade. E a gente planejar essa aposentadoria, a gente cuidar da gente. Então, a gente cuidar do nosso dinheiro e cuidar porque é um investimento. E quanto antes você sabe quanto você vai ter que gastar mensalmente para ter um determinado benefício, qual é o máximo que eu consigo receber, qual é o mínimo que eu consigo receber, para a pessoa se planejar, né, para isso. Então, lá na frente, a gente vê o resultado desse planejamento antecipado, né, da gente planejar a nossa aposentadoria. Então, planejamento previdenciário é você trazer para hoje o seu futuro. Então, Legal. Você faz as escolhas hoje para o seu futuro. Então, eu vou planejar. Então, eu preciso de informações que todos nós que trabalhamos, né, que temos ou um carnê ou uma CTPS, nós temos no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Esse CNIS a gente consegue no meu INSS. O meu INSS é uma ferramenta fantástica criada que vai dar acesso ao cidadão dessas informações. Então, se você tem a senha do Gov, né, aquela senha que todo mundo criou, a senha que a gente entra no cartão SUS, a senha que a gente entra na nossa carteira de motorista, da carteira digital. Então, essa senha Gov, ela dá acesso também ao meu INSS. Você vai responder umas perguntas sobre sua vida, né, previdenciária, e vai ter acesso ao meu INSS. E tendo essa ferramenta em mãos, você tem uma infinidade de possibilidades. Por quê? Ali você vai conseguir fazer a conferência de toda a sua vida previdenciária. Então, você vai conferir se as suas empresas, né, as empresas que você trabalhou, estão registradas no INSS, como que você trabalhou lá. Sim. Se eles recolheram as contribuições. Então, se aquela empresa que você saiu e eles não assinaram sua carteira, teve uma ação trabalhista, foi para o INSS, está certinho lá? As contribuições foram recolhidas? Então, eu tive uma ação também que melhorou meu salário, foi os meus salários foram migrados corretamente para o CNIS. Então, eu tinha um carnê aqui antigo, na época do INAMPS, na época do INPS, eu recolhi aqui, não está aqui, mas eu tenho carnê. Eu posso apresentar para o INSS e trazer essas contribuições para mim, mas são muito antigas. Então, tudo isso, quando você tem acesso a esse CNIS, você vai ter acesso a essas informações e você vai ter esse panorama para você se preparar. Então, a primeira coisa que você vai olhar e falar assim, opa, essa empresa aqui não recolheu para mim. Dá tempo de eu correr atrás. A empresa ainda está ativa, a empresa eu conheço ainda, tem gente que trabalhou comigo que ainda está lá. Então, quanto mais tarde você deixar para começar isso, pior vai ficando. Porque as empresas vão fechando, vão falindo, vão mudando. Então, fica difícil o acesso a documento. Então, quanto antes a gente começar a pensar no planejamento, melhor é para a gente. Eu comecei esse episódio trazendo aquela pergunta, né, de até 14% de desconto das contribuições na renda, e talvez a pessoa não tenha tanta clareza de onde está indo. Mas o que você está trazendo para a gente, Laís, é que é possível ter essa clareza, né? Eu consigo acompanhar a minha vida previdenciária através de uma ferramenta gratuita. Então, acho que é incrível isso, né? Assim, você ter isso e, como você falou, poder se antever a talvez, né, um problema que você poderia ter lá na frente, você já está antecipando e resolvendo, né? Sim, e não só erros dos outros, às vezes erros nossos. Então, às vezes eu contribuí aqui abaixo do salário mínimo, eu vou ter que complementar. Às vezes aqui eu recolhi pelo código errado, eu vou ter que retificar. Então, às vezes aqui foi uma GFIP que foi emitida fora de época, como é que eu faço para resolver? Então, são várias
várias situações que os indicadores do CNIS, eles vão trazer para a gente e a gente consegue antecipar. Porque tudo que a gente quer quando a gente entra com requerimento administrativo é sair aposentado. Sim. Então, ninguém quer uma exigência do INSS para poder apresentar documento, para poder regularizar uma situação. A gente quer dar entrada no benefício, né? Porque o momento da aposentadoria parece que a gente entra com benefício e a gente já se sente aposentado. É verdade. Então, tudo que a gente quer é entrar com pedido e aposentar. Certo. Então, a gente antecipando essas situações, e tudo isso a gente consegue no planejamento. Uhum, Né? legal. Antecipar todas essas situações para chegar na hora da aposentadoria, tá tudo certinho. Tudo E tem redondo. nada melhor do que você entrar com requerimento, 2 dias depois a pessoa tá aposentada. Sim. Já sim. pensou? Você dorme e acorda aposentado, isso é bom demais. Bom demais, com certeza. E esses possíveis erros que você está trazendo, por vezes, até quando a gente fala do dinheiro mesmo, a gente acha que nunca é com a gente, né? Mas eu sei que você já atendeu centenas de clientes e imagino que, assim, casos como esse são comuns, né? De ter algum tipo de erro, alguma inconsistência, algo que precisa ser ajustado. Então, quem está nos acompanhando, a ideia não pense que pode ser com você, né? Então, assim, não é só com o vizinho que essas coisas acontecem, né? Não é mesmo, acontece com todo mundo. E quando a gente identifica o problema, a gente consegue correr atrás daquele que vai resolver. Às vezes é o contador que vai resolver, às vezes é a empresa que você trabalha que vai resolver, às vezes somos nós que vamos resolver. Então, Legal. a gente vai identificar o que acontece, quem é o responsável e resolver. Boa. Então, resolvendo antes, aposenta antes. Perfeito. Então,